Graças a Deus. Espírito Santo, eu venho diante desta live, meu Pai, falar do Teu amor, falar acerca do Teu reino, colocar diante de Ti a minha vida, meu coração e compartilhar nesse momento, meu Pai, acerca do Teu reino com os meus irmãos que vão estar sintonizados nesse momento. Quero agradecer a Ti, meu Pai, por essa oportunidade de poder estar em segundas-feiras e as quintas-feiras aqui, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Nessa noite, meu Pai, me dê a Tua graça, que eu possa falar, meu Pai, acerca do Teu reino e que essa palavra possa ser uma palavra abençoadora, uma palavra, meu Pai, direcionada aos corações e que isso venha trazer vida em abundância e que a graça do Teu Espírito Santo nos cubra, meu Pai, nessa noite. Eu Te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, queridos? Quero saudar a todos com a paz do Senhor, declarar meu motivo de alegria de poder estar aqui mais uma vez. Segunda-feira nós tivemos juntos, alguns irmãos comigo aqui, e tivemos junto com o irmão Osael. Foi uma bênção, muitas pessoas comentando, né, no meu privado, falando acerca das coisas. Irmão Osael, foi uma bênção, amém? Muitas pessoas me conversaram comigo acerca desses pensamentos de suicídio, e eu quero já estender um convite para que você possa estar aqui novamente, para nós estarmos falando mais profundamente acerca disso, amém? O convite está estendido aí, assim que você puder nós agendamos e você volta aqui, amém? Graças a Deus, já tem algumas pessoas que estão aqui com a gente. Quero adorar a Deus pela misericórdia dele para com a nossa vida, a misericórdia dele para com a vida daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, porque se não fora a misericórdia de Deus, queridos, nós já não estaríamos aqui. Quantas vezes nós vacilamos, né? Em algum momento da nossa caminhada vacilamos, e se não for a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Não há perfeitos, há um povo buscando andar nos caminhos do Senhor, buscando se arrepender dos seus pecados e vivendo aquilo de melhor que Deus tem para dar, né? E eu quero aqui deixar minha alegria, minha satisfação de poder estar com vocês aqui. Eu quero falar hoje acerca de um tema muito interessante, que talvez possa parecer um pouco clichê, né? As pessoas falam, poxa, é difícil falar do reino de Deus sem falar acerca disso. Mas a verdade é que esse tema que eu vou trazer no dia de hoje, ele verdadeiramente é um grande problema, né? É um grande problema para as pessoas que estão querendo caminhar na presença de Deus. Porque, queridos, entenda uma coisa, há muitos caminhos, amém? A gente escuta muitas pessoas dizerem assim, muitos caminhos levam para Deus, né? Mas a verdade é que há muitos caminhos, porém há um único caminho que leva a Deus, né? E esse caminho se chama Jesus. É impossível chegar a Deus se não for através de Jesus. E a gente só consegue dar passos, né? Só conseguimos caminhar sem sair do caminho quando nós estamos dispostos a nos arrepender. E arrependimento não é uma questão só de boca, né? Eu me arrependo de sentir isso, eu me arrependo de ter feito isso, mas o arrependimento, para que ele se materialize no perdão de Deus, é necessário ter algumas mudanças na nossa vida, né? Porque senão nós ficamos arrependidos, mas estamos sempre no mesmo caminho da desobediência, no mesmo caminho. E vai chegar um momento da nossa caminhada que nós vamos dizer assim, Deus sabe como eu sou, Deus sabe que eu não tenho força, Deus me conhece, você me julga, mas Deus não me julga. Então a gente fica nessa coisa porque nós não nos esforçamos em mudar de atitude. Então eu quero falar com vocês acerca disso, que é o obedecer. O obedecer, ele é o grande problema
da nossa geração. Talvez seja de todas, mas dessa, porque nós estamos vivendo ela e nós estamos mais próximos disso. Porque se nós pararmos para analisar, a obediência a Deus, quando determinadas denominações coloca a obediência a Deus num patamar que parece que nós estamos ainda no tempo da lei, né? Que é impossível praticar aquilo que está sendo imposto a nós, né? Então nós sabemos disso, que há muitas pessoas, a própria Bíblia fala sobre isso, que tem pessoas que ficam na porta, nem entram e nem deixam entrar, né? Então há determinadas doutrinas, vamos dizer assim, que ela não é uma doutrina libertadora, ela não é uma doutrina que vai trazer para a pessoa uma libertação, né? E vai manter ela numa libertação. Há doutrinas, queridos, que elas são verdadeiros julgos. E nós precisamos entender e compreender algumas coisas, né? Que a obediência à palavra de Deus, ela tira uma responsabilidade só nossa da vida. Quando nós obedecemos a Deus, nós transferimos para Deus, né? Transferimos para Deus tudo aquilo que Ele fala. Quando Ele promete uma coisa e nós andamos na verdade, andamos debaixo da obediência, Ele se responsabiliza. E hoje nós temos visto uma grande quantidade, né? Eu não gosto de falar de números, né? Mas nós temos visto uma multidão de povo de Deus que estão frustrados na sua caminhada. Não conseguem receber das benécias de Deus, não conseguem viver na graça de Deus, não conseguem viver na bonança das coisas de Deus, não conseguem viver as promessas de Deus. E isso tudo está muito ligado também à desobediência, né? E ela não é uma desobediência, como que eu poderia dizer, apenas no âmbito doutrinário da congregação, né? Mas ela é uma desobediência da nossa alma mesmo, é algo de rebeldia do nosso ser, que precisa ser trabalhado, precisa ser guardado, né? De uma maneira muito especial. Para você ter uma ideia, hoje em dia está difícil as pessoas obedecerem para receber bênção, né? Eu estava comentando esses dias na igreja acerca de Faraó, né? Numa das pragas, Moisés vai até ele, e é muito interessante essa passagem, né? Onde o Egito fica empesteado de rãs, né? É rã para tudo quanto é lado, irmãos, é rã sobre as camas, é uma praga mesmo, lotado. Não tinha um lugar em que um egípcio pisasse que ele não pisasse num monte de rã. Então tinha rã para todos os lados, tinha rã no lugar onde eles amassavam pão, onde eles banhavam, onde eles dormiam, aonde eles caminhavam. Você não enxergava chão, né? Você não enxergava chão, as paredes lotadas de rã. E a palavra de Deus diz que Moisés vai até ele. E olha que interessante, Moisés diz assim: olha, apenas obedeça, liberte o povo. Liberte o povo, que essa praga ela vai ser cessada imediatamente. Olha que bênção, né? Simplesmente liberar o povo. Então vai, pode ir, né? Mas ele olha para Moisés, e eu não sei no que ele estava crendo. Talvez ele tivesse alguma reserva de fé em outras coisas, né? Eu creio que ele pode ter pensado: os magos podem resolver isso, os feiticeiros daqui do palácio podem resolver isso. Eu posso chamar alguns servos e tirar todas as rãs de dentro do meu quarto. Era uma praga espiritual, né, materializada. Ninguém ia conseguir tirar aquelas rãs de lá. Por mais que ele colocasse muitos servos dentro daquele quarto dele, ou dentro do palácio dele, ele não ia conseguir tirar, porque ele tiraria 20 e se multiplicaria em 100. Porque era uma praga que Deus tinha colocado como sinal. E de vez ele pegar e dizer assim, simplesmente, tá bom, Moisés, faz o que tem que ser feito, tira o povo daqui, obedecer para receber a sua bênção, não.
Ele olha para Moisés e diz: tá bom, amanhã cedo. Meu Deus do céu, ele ainda dormiu com todo aquele problema. E não tá difícil a gente ver isso no meio de nós. Às vezes nós pregamos e às vezes aconselhamos pessoas: olha, muda isso, olha o que a Bíblia está dizendo, né? Conserta essa situação, né? Muda isso, ao invés de você ficar vivendo do jeito que você está vivendo, né? Arruma essa situação. Não é bom para você que você fique vivendo nesse pecado. Deus, ele é misericordioso, Deus te ama, é verdade. Deus é misericordioso, é verdade. Deus, ele tem promessa na tua vida, é verdade. Mas enquanto você está vivendo nessa desobediência, o inimigo, ele está se multiplicando na tua vida. E às vezes Deus, não é que ele não queira fazer nada, ele não vai fazer porque depende dessa virada de chave, né? Depende dessa tomada de decisão sua. E de repente Faraó olha para Moisés e diz: tá bom, amanhã cedo. E essa pessoa dorme passa mais uma madrugada, passa mais uma noite debaixo daquela maldição, porque simplesmente não obedeceu. E eu vejo isso como uma grande dificuldade no nosso meio, né? Infelizmente é uma verdade. Nós olhamos para a palavra de Deus e a gente vê que o nosso problema muitas vezes ele está resumido na obediência. Nós vamos olhar para o livro de Jonas, por exemplo, o profeta Jonas. O obedecer foi o grande problema dele. E engraçado que Jonas, ele tinha os seus motivos, mas seus motivos não foram considerados por Deus. E isso é muito importante que você entenda. Nem sempre os nossos motivos, eles são aceitos por Deus. O fato de Deus conhecer os nossos motivos não significa que ele ache que esses motivos eles são viáveis para que você não faça o que ele quer que você faça. E tendo em vista que muitas vezes o que Deus quer que façamos, ele não vai só redundar em bênçãos para nós, mas para todo um conjunto de situações. Eu sei que às vezes obedecer a Deus, ele vai trazer alguns transtornos. É notório isso. Vai ter que mexer em algumas coisas que a gente não queria mexer. Nós vamos ter que fazer coisas que talvez vai criar um certo incômodo. Às vezes os incômodos são tão fortes e tão reais que causam problemas seríssimos, às vezes até na família. Você vai ter que confrontar situações, porque você vai estar mexendo na desobediência, você vai estar mexendo num pecado muitas vezes, numa situação que precisa ser transformada, mudada. E nós sabemos que isso às vezes é muito complicado, mas é necessário. Então, quando eu olho para a história de Jonas, né, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 2, nós vimos isso, a dificuldade que ele teve por causa dos motivos dele. Ele tinha motivo, ele falou: como que eu vou fazer uma obra, né? Para obedecer a Deus eu vou ter que enfrentar homens maus, para obedecer a Deus eu vou ter que sair da minha rotina, para obedecer a Deus eu vou ter que fazer coisas que, na verdade, eu sabia que um dia eu teria que fazer, mas não estou disposto a fazer agora. Mas o interessante da vida de Jonas é que ele se esforça, mas para fugir. Às vezes Deus quer que nós façamos alguma coisa para melhorar até a nossa vida, melhorar nossos relacionamentos, melhorar a nossa vida espiritual, profissional, mas só que a gente às vezes se esforça para permanecer no erro. Às vezes nós tomamos atitudes que são mais difíceis do que se nós estivéssemos obedecendo a Deus. Às vezes tem pessoas que têm que inventar mentiras para poder permanecer no erro, ao invés de chegar, abrir o jogo, se libertar disso. Sabe, vai acontecer alguns problemas, vai, mas às vezes se esforça ao máximo para poder esconder uma situação, para poder viver numa situação errada.
Isso é muito complicado, porque a palavra de Deus diz que os que são do Senhor, eles não vão permanecer na mentira, não vai permanecer no erro. Uma hora Deus vai desnudar toda essa situação. Uma hora, queridos, isso se torna em vergonha, isso se torna em humilhação. Não porque Deus quer castigar, mas porque tem coisas que precisam acontecer, tem coisas que precisam mudar, para que a palavra de Deus se cumpra. Nós olhamos também, queridos, às vezes eu fico pensando, é mais fácil a gente chegar no lugar onde Deus quer que chegamos do que permanecer lá, não é verdade? A palavra de Deus diz que apesar de todas as dificuldades que Jonas teve para chegar em Nínive, foi muito difícil ele permanecer lá. Foi uma guerra espiritual, emocional, uma guerra física, né? Ele lutando contra ele mesmo. Quer dizer, ele chegou onde Deus tinha dito que era para chegar, a trancos e barrancos, né? Porque eu quero te dizer uma coisa, querido, se Deus falou que você vai chegar em tal lugar, você vai chegar. Não sei se quebrado, arrebentado, destruído, amarrado, desamarrado, empurrado, ou vai chegar cantando ou chorando, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que o Deus que nos chamou, ele é competente para fazer cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E ainda mais se nós estivermos no meio do caminho enganados, né? Achando que do nosso jeito vai ser mais fácil, do nosso jeito vai ser melhor, né? Do nosso jeito a gente tem uma certa experiência com a vida, né? E aí porque tem gente que acha que Jesus viveu num tempo muito passado e ele não entende o que acontece nos dias de hoje, né? Porque não é possível a pessoa achar que deve dar conselho para Deus, né? Ou mostrar para Deus que tá certo, o Senhor quer que eu faça assim, mas eu conheço meu marido, eu conheço meus filhos, eu conheço a minha igreja, deixa eu fazer desse jeito, que desse jeito vai dar certo. Aí se não der, o Senhor me ajuda, mas eu sinto que é desse jeito que eu tenho que fazer. E aí nós vamos vendo as pessoas quebrando a cara, mas o Senhor, ele não tem desistido da gente, ainda que nós estejamos quebrando a cara. Isso para mim é muito importante, que é o que eu quero chamar a tua atenção. A palavra de Deus diz, queridos, que Jonas ele fez a missão que o Senhor deu a ele numa perturbação tremenda. Era algo de dentro da alma de Jonas mesmo. Sabe, Jonas estava fazendo a obra de Deus contrariado. Isso era muito complicado. Porque quando nós fazemos a obra de Deus contrariados, por mais que a gente abençoe pessoas, nós acabamos não sendo abençoados. E quando Deus, pela misericórdia dele, nos cobre com uma sombra, nós ficamos insensíveis às coisas de Deus. Você vê que Jonas estava ali numa situação difícil, no sol escaldante, Deus faz sombra sobre a cabeça dele, mas ele não conseguia entender a misericórdia de Deus, ele não conseguia perceber como Deus estava presente na vida dele, fez a obra murmurando, fez a obra de mau grado, obrigado. E eu quero dizer para você, Deus ele nos chama para uma vida completamente de gozo. Apesar das tribulações, o nosso gozo em Cristo, ele sempre superabunda. Sabe, por isso que às vezes eu vejo na sinceridade de algumas pessoas, não são em todas não, mas algumas pessoas que eu tenho intimidade, eu percebo que apesar de todas as lutas que eles passam, eles são tão gratos a Deus por terem sido escolhidos por Deus, por serem escolhidos por Deus para estarem na casa dele, independentemente de um cargo, de uma posição, mas só pelo fato deles serem um dos tais, uns daqueles que estava no mundo, mas não eram do mundo e o Senhor os chamou. São tão gratos, às vezes passam por tribulações difíceis, tribulações complicadas mesmo,
mas a gente vê neles uma alegria, uma gratidão. E quando Deus quer alguma coisa deles ou através deles, eles se mostram assim até mesmo indignos. Eles vão fazer, sabe, ainda às vezes até muitas vezes se sentindo incapazes. Sabe, quem sou eu para o Senhor me escolher para fazer isso? Mas eles têm uma gratidão por Deus tão grande que eles se esforçam, eles dizem: Deus, eu vou naquela palavra que o Senhor ministrou, que não é para nós termos medo, porque na hora de falarmos o Senhor vai colocar palavras na nossa boca. E são pessoas que se encorajam nas suas incapacidades, porque elas acreditam mesmo que a misericórdia do Senhor ela dura para sempre, que eles vivem envolvidos nessa misericórdia. E eles servem ao Senhor com gratidão, não por obrigação. Isso é muito interessante e eu tinha que dizer isso para você hoje, né? Então, esse permanecer, ele é muito mais difícil do que chegar. Sabe, eu e o meu esposo, por exemplo, para nós chegarmos ao pastorado, eu não sou pastora, sou missionária, mas sou esposa de pastor. Nós, para chegarmos ao pastorado, não demorou. Quando nós entramos para a igreja, e eu não estou aqui só falando de talentos ou de cargos eclesiásticos, estou falando de tudo. Deus pode nos escolher para ir fazer uma visita para uma pessoa e nós não sermos nem diaconisas na igreja, nem ser diáconos, sermos apenas servos que o Senhor colocou na alma dela, na alma dele, para ir até aquele lugar e aquela pessoa ganhar essa alma para Jesus. É uma coisa assim que não estou falando de cargo, só estou te dizendo que para chegar ao pastorado não foi demorado. Nós demoramos, eu acho que cerca de 6 anos. Ficamos ali fervorosos no caminho do Senhor, fazendo a obra de Deus. Fui ungida a diaconisa junto com ele. Passaram-se, acho que 2 anos, ele foi ungido ao presbitério. Depois nós nos preparamos para o período do pastorado. Eu, como esposa de pastor, me preparei. E ele recebeu uma unção de pastor. Quer dizer, chegar ao pastorado não foi difícil. Lógico que nós enfrentamos desafios, isso é óbvio. Mas o difícil é permanecer pastor. Permanecer honrado, permanecer dentro da doutrina de Deus, dentro da obediência. Sabe, ter o coração quebrantado, porque quando nós pecarmos, porque não somos livres disso, ainda estamos nesse mundo. Não queremos pecar, mas tem determinadas coisas que são inevitáveis. Mas e o voltar para Jesus, e o voltar a santificar, e o perdoar, o pedir perdão, quer dizer, permanecer cristão é muito mais difícil do que chegar a ser ou aceitar. Nós temos visto uma facilidade para as pessoas hoje levantar a mão para Jesus. Nós, às vezes, temos participado de cultos coach, né? Onde os pastores estão ali ministrando toda sorte de bênção, raramente fala das dificuldades da vida e é aquela coisa para animar. Não que nós não devemos, a palavra de Deus é ânimo, a palavra de Deus é fogo, é força. Mas hoje nós temos visto pessoas chegando aos pés de Jesus, aceitando Jesus, batizando e desviando, saindo da presença do Senhor com a mesma facilidade que entrou. Nosso desafio hoje, muitas vezes, não é levar uma pessoa até Jesus, não. Mas é poder ser um braço amigo, uma palavra amiga, uma pessoa de Deus mesmo, para ajudar uns aos outros, permanecer na presença do Senhor. E eu quero compartilhar isso com você, que é algo que ocupou a minha cabeça o dia inteiro. Sabe, muitas coisas ruins em nossas vidas deixam de ser prova quando nós desobedecemos a Deus. Há uma dificuldade das pessoas entenderem
que nós não devemos brincar com as coisas que Deus fala com a gente. Nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê também no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo de número 26, nós vamos encontrar a história de Ló. Nós encontramos uma história muito forte de Ló, que Ló ele está numa região muito problemática, uma região que ela era bonita aos olhos de longe. Sabe, tem muitas coisas que são apresentadas para nós que os nossos olhos veem e nós achamos bonito porque está longe de nós. Quando nós entramos dentro dessa situação, nós percebemos como é feio, como que o lugar é problemático. Às vezes a gente vê isso em algumas famílias. Quantas vezes você descobre o problema de uma família e você diz, nossa, mas eu achei que essa família não tinha problema. Achei que essa família era uma família abençoadíssima, perfeita. É como os nossos filhos quando são mais novos, né? Que eles vão jogar videogame na casa de um amigo, ou eles vão para um final de semana na piscina na casa de um outro amigo, e de repente lá os pais do amigo tá recebendo visita em casa, tá todo mundo de abraço e beijo, tá todo mundo de palavras abençoadas, né? E ele chega em casa, vê um problema e fala, eu queria que a minha mãe e meu pai fosse fulano e beltrano, porque lá sim é uma casa legal, lá sim é uma casa abençoada, não é essa casa que eu tenho. Às vezes nós olhamos de longe as coisas e a gente tende a achar que são bonitas, ou ao contrário, acharmos que é feia. E a palavra de Deus diz que Ló olha as campinas e as acha maravilhosas, o verde o encanta, né? O verde das campinas lhe encanta. E ele deve ter planejado na mente dele, porque essa briga que aconteceu no meio da família deles, de Ló e de Abraão, não foi uma briga de um dia para o outro, né? Foi uma coisa que já estava vindo, caminhando, só que chegou uma hora que não tinha mais para onde correr, né? Chegou uma hora que não dava mais, tinha que sentar e conversar. E a palavra de Deus diz que Ló, ele escolhe pelos olhos. E quando ele vai para aquela cidade, ele percebe que aquela cidade ela só era bonita. Ela só era bonita, muito parecido também, né, com a história de Noemi e do seu marido, que quando tem uma dificuldade em Israel, uma seca, eles resolvem ir embora, e eles vão para as terras de Gade, e quando eles chegam lá, em 10 anos eles perderam tudo que tinha, porque estava ruim em Israel, mas eles acharam que pelo que estavam falando da prosperidade lá nas terras do Egito, que a prosperidade para o lado de lá estava melhor. Aí eles abandonaram as terras, abandonaram tudo e foram para uma terra distante, atrás do quê? Do que os seus ouvidos ouviram e do que seus olhos viram, prosperidade. E a história conta que em 10 anos ela perdeu 2 filhos, perdeu o marido, perdeu tudo que tinha e volta com uma nora. Ah, se Deus não fosse misericordioso e o restaurador do livro de Ruth, Noemi teria deixado de existir na história. Então, às vezes, os nossos olhos, nossos ouvidos, ou a nossa cosmovisão de vida mesmo, nos engana muito, porque nós achamos que sabemos fazer julgamentos, nós achamos que sabemos decifrar pessoas, decifrar atitudes, e nós muitas vezes tomamos o lugar de Deus, não confiamos em Deus, não dizemos Deus nos ajuda, né? Me ajuda com essas minhas amizades, com esses meus relacionamentos, me ajuda a viver do lado de pessoas que eu verdadeiramente possa plantar algo na vida deles,
que por mais que a vida nos separe futuramente, eu possa deixar uma semente do Senhor no coração deles. Então nós vivemos a vida com os nossos olhos. E por isso que tem muitos de nós que estão feridos, magoados, muitos estão destruídos, porque se decepcionaram com amizades, com amigos, né? Se decepcionaram na vida. E às vezes prefere se isolar, porque acha que o isolamento vai lhe fazer bem. É melhor viver isolado do que viver sofrendo. E a gente sofre porque a gente não amadurece. E quando eu digo que a obediência é um tema muito importante, porque as pessoas que obedecem a Deus, elas amadurecem mais rápido. Elas sofrem menos. E eu não digo esse menos de quantidade. Eu digo assim, pode ser que passe por os mesmos problemas que muitas pessoas passam, mas elas são mais fortes, são mais resistentes aos problemas. Então essa é a necessidade que nós temos de obedecer. E nós olhamos para a mulher de Ló, ela recebe as instruções. Olha, eu vou salvar vocês, e vocês vão pegar a estrada, e vocês não olhem para trás. Isso foi uma ordem dada como prova. E daí, como foi dado lá no jardim do Éden, vocês podem comer de tudo, só não coma do fruto desta árvore. E às vezes, queridos, tem coisas que o Senhor nos, não vou dizer proíbe, porque nós decidimos a nossa vida, nossos atos, mas tem coisas que o Senhor diz, olha, não faça isso. Não faça isso. E a gente vai lá e faz. Às vezes o Espírito Santo diz para nós assim, olha, a partir de hoje, você não vai mais falar com a tua filha acerca dessas coisas. Porque você machuca ela quando você fala disso. E você não está falando para causar cura na alma dela. Você está falando para humilhá-la. Você está falando para judiar dela. Você está falando porque você ainda não a perdoou. Você está falando porque você gosta de irritar. Amanhã você está lá fazendo a mesma coisa. O Senhor fala com a gente, olha, em relação ao esposo, você vai edificar a tua casa sendo sábia. Você não pode ficar toda muda. Tem coisas que você precisa direcionar, tem coisas que você precisa se abrir, você precisa falar. Mas não é o que você fala, é como você fala. Você, ao falar, você é desequilibrada. Você não sabe falar, olha, nós precisamos conversar sobre isso, porque isso está me ferindo. Aí você senta para falar, você já acusa, você maltrata, você briga, você lembra do passado e você age como uma louca. Missionária, mas ele é assim. A mesma coisa. Nós precisamos orar. Porque Deus, ele tem falado o tempo todo conosco acerca do domínio próprio, acerca da longanimidade, acerca dos frutos do Espírito, mas parece que a gente não dá a mínima para isso. E aí nós não percebemos que estamos na presença de Deus, porque nós amamos Ele, nós queremos as bênçãos dEle, mas nós andamos em desobediência. Porque nós não tratamos as nossas feridas. Nós não tratamos nosso coração. Sabe, a gente pega a birra das pessoas fácil. Ah, eu tenho motivo para ter birra. Lembra quando eu comecei a falar sobre essa palavra agora? Tem coisas que Deus não leva em conta nossos motivos. Porque a presença dele pode nos transformar. A presença dele pode fazer de nós pessoas muito fortes. Pessoas capazes de suportar fardos que só ele alivia. Só ele alivia.
Mas às vezes nós não estamos dispostos a fazer isso. Sabe, nós queremos mesmo olhar para trás. Sabe, porque dá uma vontade de olhar para trás, dá uma vontade de ver por que Deus não quer que a gente faça. Por que Deus não quer que a gente faça? E eu quero nessa noite dizer para você que Saul também estava reinando debaixo de ordem de Deus. Ele foi levantado para cumprir ordens de Deus. Sabe, às vezes a gente não entende que Deus nos abençoa para que nós possamos ser exemplo. E às vezes as bênçãos de Deus acabam nos marcando como péssimas pessoas. Sabe quando a gente não dá a mínima? Sabe, Deus começa a nos prosperar, Deus às vezes dá uma condição financeira de termos alguma coisa melhor. As pessoas começam a notar que a gente está melhorando de vida. Antigamente nós não podíamos comer uma pizza. Hoje, se nós quisermos comer uma pizza, a gente vai lá e come um sanduíche. Quer dizer, Deus ele vai melhorando a nossa vida gradativamente. E às vezes, queridos, nós não damos a mínima para isso. A gente acha que Deus está melhorando a nossa vida porque a gente merece. Porque a gente rala, sabe? Porque a gente é bom. Porque nós somos muito inteligentes. E nós deixamos de dar glória a Deus. E achamos que as bênçãos que estão vindo sobre nós é porque nós escolhemos o caminho certo, sabe? Eu tinha 2 portas de emprego, eu escolhi a melhor, por isso que eu melhorei, sabe? Eu tô vivendo esse momento de bênção porque eu tenho orado, sabe? Eu tenho ido no monte. A gente nunca acha, lógico, eu tô aqui generalizando, tô falando a gente, mas tem pessoas que dão glória a Deus, amém? Mas tem pessoas, queridos, que elas acham que elas estão sendo muito abençoadas porque elas estão fazendo a parte delas no sentido de jejuar muito, orar muito, não faltar culto, isso e aquilo, aquilo outro. Elas não percebem muitas vezes que a misericórdia de Deus ela é mais do que tudo isso. Sabe, eu não estou indo no monte orar porque eu quero ficar bem, eu estou indo no monte orar porque eu sou pobre e miserável, eu preciso do Senhor. Sabe, eu preciso da comunhão com Ele. Eu preciso estar com Ele, eu preciso falar com Ele, eu tenho necessidade dEle. Sabe, independentemente de qualquer coisa que Ele possa dar. Quando nós estamos nesse patamar, é um patamar muito bom para Deus começar a nos abençoar. Para que nós sejamos o quê? Exemplo. Mas todas as pessoas que chegam nesse nível, sabe, de dizer que vai para o culto porque elas necessitam da presença de Deus, elas vão para o culto porque elas sentem a necessidade de sentir a presença dEle, sabe, vão para a oração ou para a leitura da Bíblia porque elas têm sede de Deus. Essas pessoas, quando elas chegam nesse nível espiritual, elas já passaram pelo outro, que era buscar a Deus, querido, às vezes passando necessidade. E aí nas orações dizendo, Deus, se o Senhor der, se o Senhor não der, se o Senhor fizer, se o Senhor não fizer, não interessa, eu tô aqui. Sabe, já passaram pela fase de dizer, Deus, se o Senhor quiser, tira a minha vida, entendeu? Se é para viver, então tira a minha vida, mas olha, eu não quero ficar sem a tua presença. Já foram pessoas, queridos, que perderam alguma coisa muito importante nas suas vidas, rasgaram suas vestes e disseram, nu eu vim, nu eu vou, sabe? Deram uma de Jó nas loucuras das angústias da vida. O Senhor os viu lá nos mais baixos vales. E essas pessoas atravessaram os vales e estão vivendo nos altos montes e conseguem enxergar as coisas de uma maneira melhor, com mais calma, com mais paz, com mais entendimento. Essas pessoas passaram e elas têm menos dificuldade de obedecer. Não significa que elas nunca desobedeçam a Deus.
porque nós temos nossas fraquezas. Mas é que nós precisamos trabalhar isso, A palavra de Deus diz que Saul, ele foi escolhido para falar acerca das coisas de Deus, para colocar as coisas para andar segundo o coração de Deus. Mas nós sabemos que o poder de Saul revelou Saul um homem despreocupado com a obediência. Chegou num nível que ele tinha uma intimidade com o profeta, ele tinha uma intimidade com Deus, que ele achou que o cargo dele podia fazer com que ele decidisse as coisas sem a orientação divina. Ele achou que de alguma maneira Deus depositava, pensamentos, e que todos os pensamentos que ele tinha, Deus aprovaria. E ele chegou a desobedecer a Deus de uma maneira que o Senhor o rejeitou. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não vou me tardar, mas eu quero dizer para você que obedecer tem sido um grande problema. Tem sido um grande problema para as pessoas. Porque a pessoa coloca no coração dela que obedecer a Deus é um sofrimento, Obediência, ela está muito ligada à renúncia, e o Senhor, ele não quer que nós venhamos achar que aquilo que nós temos que renunciar, de alguma maneira nos faria bem amanhã. E é isso que passa pela cabeça de muitas pessoas, que se renunciar determinada coisa que o Senhor pede, que renunciar isso não é tão necessário. Por quê? Por que não é tão necessário? Porque Deus pode transformar isso em bênção. Deus pode transformar essa situação numa coisa louvável. E a verdade é que Deus, toda vez que tenta provar o nosso coração, muitas vezes ele se decepciona. E eu quero que você pense um pouco comigo. Às vezes nós estamos muito tristes porque alguém nos decepcionou. Às vezes nós estamos muito tristes porque fomos decepcionados por alguém que nós confiávamos. E eu fico pensando, será que nesses momentos Deus não quer nos ensinar alguma coisa? Será que Deus não quer mostrar para nós como é difícil para Ele também se decepcionar com a gente? Pensa nisso. Nessa programação, pensa comigo, eu quero que você pense sobre essas coisas. Tudo que acontece na nossa vida, ela pode ser tirada desses acontecimentos uma lição para nós. Às vezes nós nos decepcionamos tanto com os nossos filhos, mas será que nós como filhos não decepcionamos a Deus também? E às vezes isso é para que a gente medite, é para que a gente pense, é para que a gente se chegue mais a Deus, busque mais ao Senhor, ande mais com Ele. Às vezes nós estamos andando aí no nosso dia a dia falando com os botões. Aprenda a falar com o Espírito Santo. Diga a Deus, vamos conversar. E tudo aquilo que você às vezes fala com você mesmo. Aquelas coisas que às vezes a gente dá puxão de orelha na gente mesmo. A gente fala assim, nunca mais vou fazer isso. Chega. Parece que me tiraram para besta, né? Me tiraram para tonta, me tiraram para idiota. Às vezes nós ficamos falando essas coisas para nós mesmos. Chama o Espírito Santo para falar com você. Fala, Espírito Santo, senta aqui comigo. Vem aqui. Não estou aguentando mais isso. Abre o coração. Conversa com Ele. Fala acerca das coisas com Ele. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus, Ele não nos deixa sem resposta. Ele vai responder a tua oração através de uma pregação.
Ele vai responder através de um sonho. Ele vai responder através de um carinho de um filho. Ele vai responder através da maneira em que você vai entender. Ele vai te responder. Porque olha, ele não lança ninguém fora. Ninguém que vem a ele, ele lança fora. Amém? Espero que Deus tenha falado com você nesse momento. Amém? Aqui muitas pessoas entraram, né? Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Que vocês sejam abençoados, guardados pelo poder do nome do Senhor. Depois eu respondo vocês, amém? Pelo Messenger ou pelo próprio Facebook. Quero fazer uma oração e pedir a Deus que ajude vocês. Ajude vocês a obedecer. Ainda que isso lhe custe alguma coisa, amém? Não olhe para trás. Há um caminho novo, abençoado de Deus para frente. Há um campo de missão para você. Por mais que você diga, missionária, eu não tenho cargo eclesiástico nenhum e nem quero ter. Queridos, quando o Senhor te chamou, Ele te chamou para ter vida e vida em abundância. E quem tem vida quer dar vida, amém? Quem é salvo quer salvar. Então, é teu testemunho, você de boca fechada. A tua vida pode mostrar Jesus. Então não tem essa, Deus pode te dar um campo frutífero para que a tua passagem na terra ela seja uma passagem com uma história maravilhosa de deixar discípulos. Teus filhos na velhice vai dizer, eu tive uma mãe que eu via Deus na vida dela, eu sentia paz do lado dela, eu sentia paz quando ela falava, quando ela cantava, quando ela sorria. Não vai ser uma perda apenas de sofrimento numa alma nem nada, vai ser um estágio de paz e de alegria, porque você deixou um mandado, deixou um ministério, que é a tua presença. Isso é muito triste quando alguém morre e alguém diz assim, não fez nada de bom nessa terra, foi tarde. A vida dele foi destruir a vida da minha mãe, foi destruir a nossa vida, foi destruir isso, destruir aquilo. Ele passou por essa vida para arrebentar com a vida de outras pessoas. Mas quando uma pessoa ela deixa saudade, porque a presença dela era a presença de Deus, é uma coisa muito forte. E eu espero que você consiga viver isso, amém? Consiga viver essa paz que só pode prosperar tudo que está em volta de você, amém? Que Deus te abençoe. Senhor Deus, todos os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra, que eles possam ser alcançados nesse momento, possam ser acolhidos pelo Teu Espírito Santo. Dá paz, meu Pai, aos que estão nervosos, com os corações irritados, passando por provações, por momentos de grande tribulação e dificuldade. Que o Teu Espírito Santo coloque pessoas ao lado deles, que transmita essa paz, essa graça, que o Teu Espírito Santo os visite de uma maneira muito especial. Abençoe toda a casa deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja e graças a Deus. Amém, queridos? Fiquem com Deus e até segunda-feira em nome de Jesus.